gente, boa noite. Já estamos ao vivo aqui, né? Nosso quadro, segunda semana do nosso quadro, Um Instante pelos Animais. E a gente vai esperar só a nossa convidada de hoje chegar, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre o trabalho voluntário, né? A ONG Vira-Latinhas, ela depende muito do trabalho voluntário, ela depende muito, né, da ajuda das pessoas para que a gente possa conseguir aí cuidar dos animaizinhos, enfim, fazer todo o trabalho que hoje a gente já realiza. Eu tava ali agora, né, comendo um pedaço do chocotone. Inclusive vou deixar aqui para vocês, né, quem quiser ainda pode pedir aí os panetones, os chocotones, que isso também ajuda muito a ONG a trabalhar aí nesse final de ano, né? Como eu falei na semana passada, esse ano foi um ano totalmente atípico, totalmente diferente, onde nós não tivemos os nossos eventos, né? Normalmente tem a caminhada, tem a Vira Pizza, enfim, tem vários outros eventos, tem o chá, né? Tem mais de um bazar no ano, enfim. E esse ano a gente não conseguiu fazer. Então, assim, agora no final do ano a gente está aí vendendo as agendas, né? Então, se você tem que presentear alguém, presente de amigo secreto, vale super a pena, a agenda é super bonita, com a capa dos animaizinhos que foram doados pela ONG, então a capa, contra capa, e todos os meses tem uma foto de um animal que foi doado pela ONG, né? E isso é muito legal, tem a história ali dos bichinhos, isso é muito bacana. Então, se você quiser presentear alguém, pode presentear com uma das nossas agendas. Outra coisa também, estamos vendendo os panetones e o chocotone, né, o panetone de chocolate, e as máscaras, né? Como a gente tem que usar as máscaras, a gente vai continuar aí a venda das máscaras em tecido para quem precisar, né? Para quem quiser aí e quiser também contribuir com a ONG. As máscaras elas estão à venda lá na Grossetti, na Dom Barreto, aqui em Sumaré. E se você quiser, é só ir lá escolher a sua. Tem vários modelos, né? Na semana passada eu mostrei, hoje eu esqueci de pegar, mas ela tem vários modelos, tem um modelinho daquela tradicional, igual dos médicos, né, que é aquela tecidinho retangular. Tem uma outra que a gente chama de bico de pato, que ela tem aquela voltinha aqui em frente ao nariz, e tem a outra que é a 3D, que ela tem uma entradinha, uma parte reta e outra entradinha no queixo. Que quem usa óculos tem gostado muito dela também, porque ela evita o embaçamento do óculos. Então, se você precisar de uma máscara, é só procurar também a gente, pode chamar a gente nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, tá bom? Tô vendo aqui que a Cláudia acabou de entrar, vou convidá-la aqui para participar conosco. Deixa eu enviar o convite aqui. Enquanto ela vai conectando, eu vou falando um pouquinho para vocês que ainda não seguem a nossa página lá no Facebook. A gente também tem um canal lá no Facebook, Vira-Latinha Sumaré. É só entrar lá, né, que você vai acessar também muitas informações, muitas coisas, muitos animaizinhos, né, para adoção. Tem as fotos lá. Como a gente não está tendo feirinhas presenciais, nós estamos fazendo esse processo de adoção de forma virtual. Então, as pessoas interessadas, elas podem entrar em contato, né? Vão preencher um questionário, conversar com o pessoal, e aí a gente vai disponibilizar o animalzinho. Então, você pode entrar lá, pode olhar as fotos, enfim, entrar em contato com o telefone que está lá, né? Cláudia, eu já mandei para você, tá aqui aguardando você aceitar o convite, tá bom? Qualquer coisa, clica aí para você participar junto comigo também, que eu aceito aqui, se for mais fácil. Tá? Vamos só aguardar a gente conseguir se conectar aqui. Ó, apareceu para mim que ela não pode participar, mas veja se você consegue enviar para mim o convite que eu já aceito aqui também, tá bom? Enquanto a gente aguarda a Cláudia fazer a conexão, eu vou falar para vocês que a Vira-Latinhas tem aqui, acho que agora vai, vamos lá. A Vira-Latinhas tem a castração a preço reduzido, então se você precisar de mais informações, também pode entrar em contato com a gente ou pode acessar as nossas redes sociais. Aí, conseguimos! Boa noite, Cláudia, tudo bom? Boa noite, tudinho, e você? Bem também. Fala assim, a gente fica, né, nessas tecnologias, aperta botãozinho dali, daqui, mas dá certo. Verdade. Bom, Cláudia, Muito feliz por estarmos conversando sobre a Vira-Latinhas.
Ah, é muito bom, né? Um assunto que se deixar a gente conversa por horas, né? Com Sem certeza. E dúvida, sem por dúvida. falar nisso, eu vou pedir para você se apresentar, né? Primeiramente, se apresentar aqui para quem está nos assistindo. Depois também a gente vai deixar a live gravada, né? Para a gente enviar para os amigos aí. E também já deixar o convite para o pessoal que toda semana a gente vai estar fazendo aí um bate-papo com algum convidado. Então, a palavra é sua, se apresente para nós, por favor. Bom, eu sou a Cláudia, eu sou professora há muitos anos, há mais. Bom, ninguém precisa saber, há alguns anos. Sou gestora educacional, amo dar aula, sempre gostei muito de ser professora. Eu acho que ensinar faz muito bem, porque a gente aprende nessa troca, é muito enriquecedor. E eu particularmente penso que ser voluntária da Vira Latinhas é mais ou menos assim. Quando eu estava em sala de aula, quando eu estou na gestão educacional, essa troca com as crianças, principalmente, com jovens também, mas principalmente com as crianças, é muito enriquecedora. A gente fica muito antenada com o que está acontecendo no mundo, é uma troca de energia muito grande, a gente se sente viva, se sente feliz, se sente energizada. E com os cães e os gatos, eu também me sinto assim. Esse contato com os animais sempre foi muito importante para mim. Desde muito pequena, os meus pais me ensinaram a amar o planeta como a nossa casa, o nosso lar, que a gente deveria ter muito cuidado com a água, com o meio ambiente, com a fauna e a flora de forma geral. Então, eu reciclo lixo, eu gosto de apagar a luz quando não tem ninguém no ambiente, e sempre levei esse tipo de conceito para os meus alunos. Então, para mim, se todos somos um, se o universo todo é formado por uma única energia e todos nós estamos ligados ao Criador, estar dentro de uma sala de aula, estar dentro de uma escola como gestora, ou estar cuidando dos animaizinhos que eu tanto amo, faz parte desse processo de evolução como pessoa. Então, eu sempre entendi que todos nós deveríamos estar unidos nessa energia de paz, de cumplicidade, de solidariedade, de afeto. E o Com certeza. afeto, para mim, é aquilo que me move na sala de aula, é aquilo que me move na escola. E também me leva para vira-latinhas, porque eu sempre falei muito para os meus alunos sobre cuidados com os animais, sobre cuidados com o meio ambiente, e eu estava só tendo ações paliativas, digamos assim. Eu sempre achava que um dia eu ia me aposentar e ia ser voluntária em alguma coisa. E, de repente, eu me vi conhecendo algumas coisas sobre que vocês postavam no Facebook, vi lá uma postagem sobre a pizza, né, há alguns anos atrás, entrei em contato com o número da postagem, era a Tuca, aí a Tuca, venha que ainda tem pizza, sempre, né, ela é mais italiana do que japonesa, e me acolheu muito, com muito calor humano, estive lá, peguei a pizza, comecei a conversar com ela e de repente a gente firmou uma amizade e eu já estava em um evento, no segundo, no terceiro, e eu estava praticando aquilo que tanto eu falava para os meus alunos fazerem, que Se era envolveu sem realmente. nem perceber, né? Sim, eu não precisava esperar eu me aposentar para eu ter uma ação positiva, cotidiana, com tantas criaturas, com tantos seres que precisam do nosso apoio, né, do nosso auxílio. Uhum. Então, foi de uma forma assim, totalmente sem querer, e foi de uma forma muito gostosa que eu acabei ingressando no corpo de voluntários da ONG, né? E me sinto muito bem, eu adoro os eventos, as festividades da ONG, fico muito triste com tudo isso que aconteceu,
porque nós não pudemos, né, nesse ano ter os nossos eventos, nós não pudemos fazer as festividades, então eu vi que quando eu entrei, você já estava falando da máscara, né? Eu até trouxe a minha máscara da ONG, que eu amo, essa é a porque eu 3D, uso ó, eu óculos, comentei, e esse é o essa modelo 3D 3D. é fantástica, porque a gente não fica passando mal com a lente toda embaçada, e eu fico um pouco sufocada. Você vê que eu falo bastante, né? Você falou uma pergunta, eu já fiz um discurso. Tá certo? É para Então, conversar. eu como falante, uma boa professora, eu falo demais e talvez eu respire um pouco errado na máscara, então eu vejo que eu acabo ficando um pouco ofegante. E essa 3D da Vira-Latinhas é fantástica, porque ela simplesmente não encosta no nariz, na boca, você tem bastante liberdade, né, de fala, de conversação. Então, assim, é a minha máscara do coração. É E a fora minha que tem vários eleita. modelos, né? Vários modelinhos, Vários quem quiser pode modelos. combinar com a roupa, pode combinar da melhor forma que pensar aí, né? Com certeza, com certeza. E Todos aí, valem a pena. não, com certeza. E aí eu queria saber para você, né? Você falou, né, sobre o seu trabalho como professora, que você acabou entrando de forma bem espontânea nesse mundo aí da Vira-Latinhas, e isso é muito legal que as coisas vão acontecendo na nossa vida e vão se encaixando, né? Mas assim, para você, Cláudia, o que é ser voluntária da Vira-Latinhas? O que você sente, né? Qual é o seu sentimento sendo voluntária dessa ONG? Então, eu nunca tinha pensado sobre isso, para ser bem sincera. Quando você fez o convite para eu vir, eu falei, meu Deus, por que eu? Porque eu nunca. O que eu vou falar? Porque eu sou melhor, eu atuo melhor entrevistando, fazendo pergunta, do que sendo entrevistada, perguntada. Uhum. Mas eu fiquei pensando muito, conversei com a Tuca, com uma outra amiga, porque eu não sabia muito do que dizer, porque para mim amar os animais já tá um pouco implícito, que você tem que fazer alguma coisa. E como eu sempre tive o discurso de que eu tenho que ser uma pessoa ativa no meio em que eu vivo, no meio em que eu estou inserida, e eu tenho que fazer a diferença que eu quero ver no mundo, que é até uma citação do Gandhi que eu amo, eu sempre entendi que a gente deveria, nas nossas microações, fazer essa diferença. E aí eu falei, nossa, eu estou fazendo muito microações, eu gostaria de fazer uma coisa maior. Então, eu não quero só comprar o número da rifa da ONG, eu não quero só comprar a pizza da ONG, eu quero estar lá ajudando, porque aí o trabalho fica um pouco mais leve, né? Menos pesaroso quando são poucos funcionários. Então, funcionários, olha só, voluntários. Voluntário. Uhum. Então, quando nós estamos lá na linha de frente, a gente vê a dificuldade que é uma ONG, porque eu, por exemplo, sou professora e mesmo assim eu era leiga, totalmente leiga numa questão de uma instituição não governamental que presta cuidados a animais abandonados. Então, na minha ignorância, eu achava que havia algum tipo de verba que o poder público fornecia para essas ONGs, porque tantas ONGs recebem, né, verba. Então, na minha ignorância, eu achava que era assim também. Estando na linha de frente, eu pude observar que é um Que não é trabalho bem assim, né? extremamente solitário, extremamente árduo, muito pesado, que para algumas pessoas da ONG realmente é um peso muito grande, e quando elas conseguem dividir esse peso, fica leve para todo mundo. Uhum. Então, são muitas as situações em que a Tuca, principalmente, é chamada, né, a agir, e ela vai em algumas ações, assim, que às vezes ela me fala que eu jamais conseguiria estar naquela situação, que ela tem um poder, ela tem uma fé, ela tem uma energia,
E isso eu vejo que está implícito em todos os voluntários da ONG. E isso me é muito caro, ver que as pessoas estão envolvidas por um bem maior, para deixar o planeta melhor, a nossa comunidade melhor, animais abandonados mais felizes. Então, eu acho que estar voluntária é doar aquilo que eu tenho de mais caro, que é o meu tempo, a minha atenção, o meu amor. Porque o nosso tempo, a nossa atenção, são coisas que nunca mais vão retornar, né? O meu tempo do aqui e agora não vai voltar amanhã, é o hoje. Então, estarmos no aqui e agora sempre, eu acho que é muito importante e faz com que o voluntário, por exemplo, alguém que está em depressão, o voluntário que está em depressão e faz uma ação junto aos cães e aos gatos, ele começa a observar, no meu entendimento, que pode até ser errado, mas no meu entendimento, ele começa a observar que há um outro foco e não o foco dele apenas. E quando você tira o foco do problema e passa o foco para a solução, o problema vai deixando de existir. E a situação vai melhorando, né? A situação vai melhorando, o ontem a gente deixa de se apegar, o amanhã a gente deixa de ficar ansiosa, então a gente começa a estar aterrado no aqui, no agora, e a depressão, a ansiedade, a falta de tempo, para mim era muito a questão da falta de tempo, né? Eu tenho um trabalho normal, digamos assim, e eu também tenho um outro trabalho em que eu estou envolvida com a educação de óleos essenciais. E aí eu me pego tendo tempo para fazer as coisas da ONG, vendendo panetone, viu, gente? Panetone, vários panetones maravilhosos. Então, maravilhosos, ajuda a ONG, as nossas agendas, eu amo vender as nossas agendas, elas andam comigo o tempo todo. Então, eu vejo que a partir do momento que eu começo a falar da ONG, o foco sai de mim. O meu problema deixa de existir. Aquilo que eu estava preocupada, a roupa para estender, o telefonema para dar, a casa para limpar, deixa de existir e vai se resolver com o tempo que tem que ser resolvido. E eu aprendi muito ao longo desses anos que quando a gente foca na escassez, a escassez retorna para a gente. Quando a gente foca na abundância, a abundância retorna para a gente. Então, doar o meu tempo para a ONG tem sido maravilhoso, porque eu tenho visto o relógio se multiplicando num tempo que parece que eu não tinha antes. E eu vejo... A gente acaba se reorganizando, né? Se reestruturando. Por quê? Porque é um compromisso. Para mim, ser voluntário é um compromisso. Então, falar do panetone, falar da máscara, falar da agenda, ir passear com os cães, ir no evento, é um compromisso. Eu não posso simplesmente faltar ao meu compromisso de trabalho sem uma causa plausível. Então, eu também não posso faltar ao meu compromisso com a ONG sem uma causa plausível. Eu tenho que me dedicar porque eu me propus a fazer isso. E eu vejo que quando eu preciso, ainda não aconteceu, mas se eu preciso faltar ao passeio com os cães do lar temporário, por exemplo, eu me sinto muito mal, porque eu sei que eu estou em falta com aqueles que estão esperando muito de mim. E eu vejo que, ao contrário daquilo que eu pensava que eu estava me doando, na verdade, eu estou recebendo. Com certeza, é uma troca. Eu falo, eu sempre participei, eu entrei na ONG e comecei a participar das feirinhas, né? Enquanto a gente tinha as feirinhas, eu sempre participei das feirinhas. Na verdade, eu comecei indo nas caminhadas, como eu sempre fotografei, eu ia, tirava foto, eu sempre ficava mais assim. Aí eu comecei a participar das feirinhas, e é de fato isso, a gente acaba se envolvendo, que eu me lembro um dia, isso eu nunca vou esquecer, a Tuca estava comigo nessa feirinha, lá na Grosset, e aí ela precisou sair um pouco mais cedo e falou, Fer, depois você leva para mim os filhotinhos que não forem doados, que ela estava com uns bebezinhos lá de lar temporário na casa dela. Falei, levo. E dos bebezinhos sobrou um cachorrinho. Eu cheguei na casa dela, eu nem sei se ela lembra disso, mas eu cheguei na casa dela chorando.
com aquele cachorrinho. Aí eu falei, gente, mas por que que eu tô chorando, né? Sabe assim, quando você cai a ficha, você fala assim, poxa vida, tanto bichinho lá abandonado, tanta gente maltratando, e a gente aqui, né, dedicando o nosso tempo. E é bom, porque a gente sabe que a gente tá zelando por aquela vidinha ali, né? Que a gente tá fazendo alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela ainda falou, o que que foi? Eu falei, nada, Tuca, eu só tô triste que a gente não conseguiu doar todo mundo, sabe? Era essa a minha tristeza, de não poder ajudar mais, né? Porque enquanto a gente está envolvida, a gente fica... o envolvimento é muito grande, né? A gente fica mais emotivo ali com a situação. Como você falou, falar das agendas, falar do Panetone acaba se tornando algo tão comum no nosso dia a dia que nem parece que você parou para falar da ONG. Já faz parte do cotidiano, né? Então isso é muito bom, isso é muito legal no trabalho voluntário. E eu vejo que você também, né? Assim como eu, a gente foi só entrando e ficando, né? Isso! Para sempre, se Deus quiser. Entrando e ficando. E aí a gente vai, né? Que nem agora a gente quis criar esse momento, né, para falar dos animais, para falar, né, do trabalho voluntário. E assim, estamos aqui como voluntárias, né? Às vezes as pessoas estão assistindo, acham que, ah, não, mas como você falou, a ONG recebe dinheiro. Né? Até a semana passada a Tuca frisou que não existe nenhum projeto do governo, seja ele municipal ou estadual, para encaminhar dinheiro para nós, né? Para a ONG. Quando eu falo, né? Só para ficar claro, para nós é para a ONG, né? E assim, são esses trabalhos, são as ações dos voluntários que fazem com que o negócio funcione, que fazem com que a gente consiga ter castração a preço reduzido, que nem eu comentei no início, né? Que faça com que a gente consiga ajudar um animalzinho de rua ou uma família carente, enfim, uma medicação, e isso é muito grandioso, né? É muito bacana para nós, né? Então, fala assim, primeiro, ó, parabenizar você por ter entrado dessa forma sutil, né? Como ali uma pessoa, uma já voluntária, mas adquirindo os produtos e gostou tanto que começou já a reproduzir ali e passar para os próximos, né? Começar já a divulgar. Isso é muito bom, muito bacana. Parabéns por essa sua ação, por essa sua atitude também. Eu acho que quando a gente começa a ser grata, a gratidão também retorna. E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E isso faz muita diferença. Quando você começa a entender que a gratidão e a doação são necessárias para a gente realmente ter um mundo diferenciado, a gente vê que não tem outra alternativa a não ser essa. E isso faz muito bem, dá uma sensação de plenitude, de amor, é muito grande. Eu e a Carla, não sei se você conhece já a Carla é uma voluntária nova que a gente tem. Acho que ela começou em maio, junho, alguma coisa assim, quando nós começamos a lavar uns engradados que a Tuca ganhou para venda. E aí ela foi ficando, e tá separando tampinhas, ajudou no bazar e topou passear com a gente, com os cães do lar temporário. E ela sempre passa em casa, ela mora em Montemor, ela passa em casa para nós irmos até o lar temporário, caminhar junto com as outras pessoas e os cães. E eu estava comentando como que no dia do passeio, eu fico pensando, nossa, será que eu vou dar tempo de tudo que eu tenho que fazer antes e depois do passeio? Porque são tantas as atividades. E eu fico pensando se eu vou dar conta. E às vezes eu fico com uma vontadezinha de falar, hoje eu não posso, mas como eu estou comprometida, eu vou. Ela, nossa, eu sinto a mesma coisa. E as duas comentando como nós nos sentimos realizadas quando a gente volta do passeio. Quando a gente ela tá me deixando em casa, a gente tá super feliz, porque nós nos doamos um pouquinho para aqueles animais, mas eles se doaram tanto pra gente, que a nossa energia volta tão revigorada, que é uma troca de amor tão grande, que tudo valeu a pena. E aí dá para você enfrentar toda a sua outra jornada de trabalho que você tem a seguir com muita satisfação, porque você pôde colaborar energia, um pouquinho. Né? Sim, muita energia, você pôde colaborar um pouquinho com aquele ser que precisa tanto.
E Com aí eu fico certeza. pensando, por exemplo, nessa época de confinamento que nós vivemos, esse confinamento forçado, e eu tenho refletido muito sobre isso, né? Quantos são os cães que ficam presos o dia todo num canil para A serem vida soltos à inteira. É. noite, para guardarem uma empresa, um local, ali um comércio? Quantos são os cães que ficam em gaiolinhas pequenas a vida toda? Quantos são os cães que estão na rua precisando de comida, os gatos, pássaros engaiolados? Então, se nós, em tão pouco tempo da nossa vida, temos muitas vezes alguns motivos para nos sentirmos desesperançados, imagine eles, né? Sim. Então, o fato de estarmos levando esses animais para o passeio faz com que todos os olfatos, né, o cheiro que eles vão estar sentindo na rua, aguçando o olfato, está na raça deles, está na espécie deles, na constituição deles, né? Eles precisam disso. Os Uhum. animais pensam muito com o olfato para entender o nosso mundo. O estímulo visual, o estímulo físico, essa coisa de caminhar, eu fiquei parada por um tempo de medo de caminhar com os meus cães, e eu vejo quanto me fez falta essa caminhada, para os meus cães Uhum. também. Então, para eles também é muito negativo. Essa questão de estarmos passeando com os bebês dos lares temporários, para mim é assim, imprescindível. A gente vê a cada encontro como eles melhoraram no passeio, como eles estão mais calmos, como eles estão aceitando melhor a guia e a coleira, como eles estão entendendo o passeio, estão comendo matinho, estão vibrando ali na pracinha e encontrando outros amigos e fazendo amizadezinha Uhum. ali, né, numa social. Então, tudo isso é muito gratificante de pensar que eles têm alguns momentos ali que eles podem deixar de ser cães de maus tratos, cães de lar temporário, cães de abandono. Isso é incrível. Sim. Ó, só para quem está entrando agora, só vou, né? Eu estou conversando com a Cláudia. A Cláudia é voluntária da ONG Vira-Latinhas e ela está contando um pouquinho do trabalho voluntário que ela realiza aqui com a Vira-Latinhas. E aí a Cláudia ela faz semanalmente os passeios com os animais que estão, né, em um lar temporário. Então, só para quem está entrando agora entender, né, a nossa conversa. E a Cláudia está falando para a gente, explicando, né, como ela se sente em relação à sensação desses animais e o modo como ela já percebeu a diferença, né, de comportamento, inclusive, desses bichinhos após os passeios. E parece que eles ficam esperando, né? Eles sabem, né? Você chega, você já sabe, pegou a coleirinha, já sabe que vai dar voltinha, né? Então eles Isso. aprendem, eles são muito inteligentes. Eu falo, né? Às vezes eu tenho um cãozinho de lar temporário aqui na minha casa, já tem 1 ano e meio que ele tá aqui comigo. E ele foi devolvido 3 vezes, né? E assim, as pessoas não tiveram essa paciência de adaptação. Tudo é adaptação. Para gente Sim. que entende, né? Vamos dizer, que entende tudo, que consegue expressar, falar, imagina para um animal que não fala, ele vai ter as ações, né? Então, o fato de estar passeando com eles, de estar fazendo essas ações, eles vão se acalmando, né? É uma coisa até que eu acho que até você pode falar, como você está indo toda semana, para quem adota um animalzinho novo. Isso é super importante também, para até para estreitar os laços, né? Entre o cãozinho adotado e o Sim. adotante. Sim, com certeza. Eu sempre faço questão de ficar com o Cacá, porque o Cacá é o ceguinho, né? Ele teve os dois olhos enucleados, quer dizer, o globo ocular foi retirado totalmente. Um Uhum. deles foi por questão de maus tratos. Então, estar com uma pessoa só para o Cacá é muito importante, porque ele vai aprendendo o jeito daquela pessoa de caminhar. Com E como eu já certeza. tive uma cachorra, uma labrador, que teve diabetes, e por isso ela teve os dois olhos enucleados, isso assim, tomando insulina 2 vezes por dia, medindo todos os dias. Então, eu gosto muito desse tipo de desafio, porque também me lembra a Sofia.
E o Kaká é assim inteligentíssimo e ele sabe que sou eu e ele sabe como ele vai andar. E eu estou tentando ensinar para ele a palavra degrau, porque eu consegui ensinar a Sofia. Ela já tinha mais de 10 anos quando ela teve os Olha olhos só. enucleados e ela aprendeu o degrau. Então, quando a gente estava passeando, eu sempre falava para ela e ela sabia que ela tinha que aumentar a altura da Passada ali, né? patinha Uhum. para sentar passada. Então, essa questão de termos essa paciência, de termos essa entrega com qualquer animal que a gente receba nas nossas mãos é fundamental. Então, quando um adotante chega, eu vejo todo o cuidado que todos os voluntários têm, e no início eu falava, nossa, quantas perguntas, eu ficaria até chateada de fazer esse monte de pergunta, mas essas perguntas são extremamente necessárias, porque com todos esses cuidados as pessoas ainda devolvem animais, imagine sem. Então, é muito Exatamente. importante, por exemplo, o cão, ele é extremamente mordedor. Se a gente não oferece um brinquedo para ele, ele vai encontrar alguma coisa para morder. Com Então, cabe certeza. a nós, os seres pensantes, fornecermos um brinquedo para ele se distrair. Porque nós ficamos fora de nossas casas muitas horas. E aí nós temos pouco tempo para passear com eles todos os dias. E é nesse momento do passeio que a gente vai estreitar laço, que ele vai ter um momento em que ele vai fazer realmente uma espairecida, ele vai Sim, relaxar a mente, ele vai colocar todas as características da sua espécie ali naquele passeio, ele vai farejar todos os odores que ele estiver sentindo naquela caminhada, ele vai aguçar a visão, aguçar todos os sentidos. com Então é certeza. muito importante a gente ter essa paciência, por exemplo, que eles muitas vezes não conseguem se acostumar com a coleirinha. A gente tem que Uhum. tentar aquela outra Peitoral, né? abraçadeira, digamos, aquele peitoralzinho para tentarmos passear. Então, essa paciência de a cada dia tentarmos um pouquinho mais, que a gente tem com as crianças, que a gente tem com uma planta que a gente acabou de plantar. A gente não Sim, planta uma semente e colhe o fruto no mesmo dia. com certeza. Então, isso é extremamente importante. Todas as ações devem ser pensadas, todas as ações devem ser calculadas, planejadas. Eu vou trazer esse cão para minha casa, eu tenho que colocar um outro portão ou uma outra grade para ele não fugir. Eu tenho que colocar uma plaquinha com o meu nome, com o meu telefone, para o caso de fuga ele ser encontrado. Todos os animais da ONG são chipados, isso é muito importante. Então, facilita muito a encontrar esses animais. Mas muitas pessoas não sabem o que é um chip, como Uhum. localizar. Então, saber que qualquer lugar que tem uma leitora de código de barra é importante, porque ele fica aqui nessa localidade, a cernelha, né, a nuca, digamos, do cão. É muito importante a gente levar um cãozinho encontrado em algum lugar que possa passar o leitor óptico para vermos se ele tem algum Ele é dono, chipado, né? Se tem localizarmos informações. exatamente. Aí, E desculpa, só para completar. Essa questão do chip também é importante deixar claro que não é um localizador, porque muitas pessoas acham que daí sim, podem deixar o cachorrinho dar voltinha, porque você vai localizar ali por um aplicativo, mas não, não é isso, né? Então, importante a não, gente não é. explicar também, porque já vieram questionar, né? Ah, o cachorro fugiu, como é que acha lá ele pelo chip? Eu falei, não é assim que funciona, né? A gente tem, como você está explicando, que passar a leitorinha para poder encontrar, né? Isso. Eu até comprei uma plaquinha que tinha esse serviço, mas o dono da empresa não conseguiu sustentar o satélite porque poucas pessoas aderiram. Então é um serviço extremamente caro, que você tem que pagar uma mensalidade e poucas pessoas aderiram. E eu Sim, sou super cuidadosa com os meus cães, mas eu tenho um certo receio de que eles fujam e eu não consiga encontrar.
Então eu comprei essa plaquinha, mas infelizmente não deu certo porque o coitado do moço foi à falência. Mas Porque realmente, né, se fosse algo assim, que todo mundo pudesse ter, facilitaria muito, ainda mais para os fujões, sim, né? com Mas, certeza. enfim, a gente, por hora, vai colocando, como você falou, a plaquinha com o nome, né? E o telefone, no caso de E fuga, para a tomando pessoa. muito cuidado, né? Ontem a Tuca veio Exato. me trazer os panetones, e eu tenho um fujãozinho aqui. Ele nunca fugiu, mas eu percebo que ele vive querendo. Então eu já, Tuca, feche o portão, por favor, porque eu sempre penso em planejar a minha ação para que ele não tenha a oportunidade de Com fugir. Porque certeza. eu sou a humana, eu tenho que prever. Então, eu acho isso muito importante nós falarmos, porque muitas vezes as pessoas não pensam na possibilidade do cachorro fugir e quais são os perigos que esse cachorro vai encontrar na rua, né? Com Os perigos certeza. que ele vai expor outros cães ou que vai ser exposto. E são perigos que muitas vezes a gente pode evitar, colocando uma grade no nosso Uhum. portão, aumentando a nossa grade, tomando cuidado com o portão, com quem entra, quem sai. Gato, a mesma coisa. Então, sempre as janelas teladas, os terraços telados, varandas teladas. Então, Para todos evitar, esses né? cuidados são necessários para evitar, porque quando nós temos crianças envolvidas principalmente, é muito sofrimento. Eu tive uma amiga há pouco tempo que, infelizmente, o cachorrinho dela fugiu e ele era cardíaco e ela não conseguiu encontrar numa cidadezinha pequenininha. Ela sofreu muito, muito, muito ao saber que ela não ia conseguir resgatar o animalzinho dela. Então, esse sofrimento todo precisa ser evitado, né? Com É muito certeza. importante. Vamos mandar um oi aqui para as meninas que estão entrando. Ó, a Tuca está assistindo a gente, Toshiaki, a Rosana, a Carol, Letícia, a Selma, o Tiago, Que Luana. Olha quanta gente delícia! legal. Nair, Cícero, Elisângela. Gente, obrigado pela participação de vocês. Cliquem aí no coraçãozinho, que isso é bom, né? Cliquem Isso ali é no ótimo. coraçãozinho que o Instagram entende para liberar para mais gente ver aí a nossa live também. Então, podem Com clicar no certeza. coraçãozinho aí que tem embaixo, que isso é muito bom para ajudar a gente também, né? Você está falando de fuga de animaizinhos. Eu tive uma cachorra que fugiu um dia de chuva. Ela conseguiu passar pelo portão e fugiu, ficou 31 dias na rua. E ela era uma cachorra grande e era uma boxer. E eles têm cara de bravo, né? Mas ela era muito dócil. Mas ela tem aquela cara, aqueles bochechão lá com cara de bravo. Então, eu encontrei ela 31 dias depois, bem longe da minha casa, bem longe mesmo, muitos bairros distantes. E a pessoa que até me ligou para falar se eu havia encontrado a cachorro e tudo mais, me disse que ela estava lá alguns dias naquele bairro e que as pessoas estavam batendo nela. Porque era um cão grande. Ai, muito grande, isso aí é uma fera. Nossa, e até uma senhora, na hora que eu fui resgatá-la, né, na hora que eu fui buscar, ela passou e falou assim: Nossa, esse cachorro bravo de vocês? Falei, bravo aonde? A cachorra toda encolhida, magra que tava, tadinha. Eu imagino o que ela passou esse um mês na rua, né? Então é muito triste para o animal que tá na rua e muito triste pra gente que fica Para em a casa. família. Nossa, eu também. As minhas crianças eram pequenas na época e era aquele negócio: a Agatha não vai voltar? Eu não conseguia nem fechar a minha janela, porque todos os dias, a hora que eu fechava a janela, eu falava boa noite para ela. Eu nem abria mais a janela para não ter que ir lá fechar, sabe? Então, assim, é muito triste e de fato que nem ela não tinha plaquinha. Quem sabe se tivesse na ocasião, alguém poderia ter entrado em contato. Né? Então é muito Sim. importante, além dos cuidados, apesar de eu sempre tomar cuidado com o portão, ela tinha muito medo de chuva. E foi um dia que caiu um temporal muito grande e ela conseguiu fugir de medo. Né? Então, assim, animais, né, que já tem esse histórico, que nem agora, a gente vai entrar em períodos aí de festa, fim de ano, sempre tem fogos, né? O pessoal cisma em estourar fogos e barulho e tudo mais. Então, quem já tem histórico de animaizinhos com esses medos, já fiquem
com eles, né? Por 3 anos Sim, eu passei a virada dentro do quarto com a minha cadela, né? A Jess sim. morre de medo, a gente tem ela desde bebezinha, uma vira-latinha também, mas ela tem muito medo, então na virada do ano eu passava com ela no quarto, para não correr riscos, né? Então, assim, a Claro. gente tem que explicar isso para as pessoas também, que é importante a gente acolher o animalzinho, né? Em todas essas E, situações. e explicar o quanto o animalzinho é da nossa família e nos é Sim, importante. Porque com muitas certeza. vezes eu também deixei de ir na virada de ano em alguns lugares e me falaram que era pavoroso eu Bobeira, ficar em né? casa por causa de uma cachorra. Ah, é Ela é a bobeira. minha cachorra, é uma Exatamente. filha para mim, ela é da minha família. E ela se sentia muito mal com os fogos, a ponto de convulsionar até. Eu a Olha aí. resgatei também de uma ONG e ela passava muito mal. E eu a amarrava, tem uma amarração que as pessoas mais experientes falam que dá uma certa segurança. Eu a amarrava para ela se sentir segura, não funcionava. Eu dava um calmantezinho fitoterápico para ela, eu dava uma homeopatia para ela. Então, assim, tudo para fazer com que ela se sentisse menos aflita, para não convulsionar, porque depois ela tinha vários episódios de convulsão. Sim, e é Então, muito triste. imagina, muito triste para os pássaros, muito triste para autistas, para idosos, para pessoas com deficiências, né, com necessidades especiais. Especiais. Eu Sim, falei errado aí. Mas é muito difícil esse movimento dos fogos, porque eles podem ser evitados. Não tem. Isso é uma lenda chinesa antiga que era para espantar os maus espíritos. Há muitos milhares de anos, hoje em dia as pessoas só fazem isso para brincar realmente. Não tem, não se carrega nenhum desses sentimentos, né? Desses pensamentos, dessa cultura. Então, é uma coisa realmente muito sem sentido. não E faz, né? Enfim, não tem não, para mim, necessidade, não né? tem necessidade, é algo que pode se Exatamente. realmente ser deixado de lado. Mas é muito importante que as pessoas conheçam os animais que têm, que ofereçam conforto para ele no momento de chuva, no momento de rojões. Eu sempre pensava na minha Pepita quando eu estava na escola trabalhando e estava tendo um temporal. Eu sabia que ela estaria sofrendo, então, eu sempre tentei deixar a casa bem protegida lá na frente, Uhum, para que se ela fugisse de um dos portões, os outros pudessem contê-la. Eu com acho que certeza. esse planejamento é bastante necessário. Ó, entrou aqui também agora a Anne, a Léo. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Ó, quem mais? Silvana. Gente, a gente está conversando aqui com a Cláudia. A Cláudia é voluntária da ONG, né? E estamos falando um pouco do nosso trabalho dentro da ONG e da importância da gente conhecer os nossos animaizinhos para poder até deixá-lo mais seguro dentro das nossas casas, né? Agora, fim de ano chegando, tem a questão dos fogos. A Cláudia falou da importância de colocar coleirinha com identificação ali de nome e telefone, caso o bichinho fuja, né? Então, agradecer o pessoal aí que está nos assistindo, né? E aí, Cláudia, eu queria ver com você, tem mais alguma consideração a fazer? Mais alguma coisa que você gostaria de colocar pra gente? Eu gostaria muito de todos os animais encontrando um lar amoroso e responsável. Isso Com certeza. seria o meu maior desejo. E eu quero muito que isso se concretize na nossa cidade, em todo o país, porque a gente percebe o quanto o país se preocupa com o planeta, com o meio ambiente, quando a gente vê o número de animais abandonados nas ruas, né? Então, uma cidade com menos animais abandonados, para mim, é uma cidade que se preocupa não só com o meio ambiente, mas também com o seu morador. É uma Sim, cidade que está pensando no bem daquela comunidade. Então, muitas vezes a gente espera demais do poder público e fazemos pouco. E se cada um de nós fizermos um pouquinho, doarmos um pouquinho do nosso tempo, nós podemos mudar essa realidade. Então, eu com penso certeza. que, principalmente, estarmos fazendo o bem
para todos os que estão à nossa volta, inclusive para os cães, para os gatos, porque isso só nos eleva como seres humanos, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu queria ler, na verdade, deixar um pensamento que uma amiga me mandou, que eu achei incrível. É um pensamento do Lao Tse, pode ser? Claro. A delicadeza nas palavras gera confiança. A delicadeza no pensamento gera profundidade. E a delicadeza em doar-se gera amor. Então, eu entendo que doar-se como pessoa gera amor, tanto no seu indivíduo intelectual, emocional, espiritual, no seu dentro de si mesmo, mas também para o outro, para a humanidade, e o planeta fica cada vez melhor, né? E agradece, né? Sem Falei, dúvida. falei, com certeza. Falei assim, eu vou te agradecendo para a gente encerrar, para não ficar tão longo, mas foi muito bom falar com você. A hora passou que eu Eu nem vi. também amei. A hora passou que eu nem vi, ó, já são 8h10 aqui. Então, muito obrigada, viu? Vou deixando aqui mais um abraço para Maria, que entrou agora também. A Rosa Ângela, que falou agora, enquanto você disse, né, que seria um sonho. Ela respondeu quando você disse que não ter os animais na rua seria muito bom. Ela falou, seria de fato um sonho. E é bem isso mesmo, né? Assim, é uma coisa que a gente busca, né? A Vira-Latinhas, ela tenta apoiar, né, e ajudar as pessoas que precisam castrar o seu animalzinho, então tem a preços reduzidos, né? A gente tem as nossas campanhas para sempre estar tentando ajudar esses animais que precisam. Então eu gostaria de agradecer a você o seu tempo, né? Mais uma Eu que vez como agradeço. voluntária, né? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a todos que participaram, né? E a gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente volta com mais outro convidado, né? A gente vai lançar daqui a pouquinho aí, né? Acompanhem nas redes sociais para vocês verem quem vai ser, qual vai ser o tema da nossa próxima conversa. E vou pedir para o pessoal também, se tiver sugestões, né? Pode deixar para a gente que a gente vai organizando os nossos bate-papos. Muito obrigada, Legal. viu, Cláudia? Gratidão. Obrigada. Até mais, então. Tchau, Tchau, gente. tchau. Oi, gente. Boa noite. Já estamos ao vivo aqui, né? Nosso quadro, segunda semana do nosso quadro, Um Instante pelos Animais. E a gente vai esperar só a nossa convidada de hoje chegar, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre o trabalho voluntário, né? A ONG Vira-Latinhas, ela depende muito do trabalho voluntário, ela depende muito, né, da ajuda das pessoas para que a gente possa conseguir aí cuidar dos animaizinhos, enfim, fazer todo o trabalho que hoje a gente já realiza. Eu tava ali agora, né, comendo um pedaço do chocotone. Inclusive vou deixar aqui para vocês, né? Quem quiser ainda pode pedir aí os panetones, os chocotones, que isso também ajuda muito a ONG a trabalhar aí nesse final de ano, né? Como eu falei na semana passada, esse ano foi um ano totalmente atípico, totalmente diferente, onde nós não tivemos os nossos eventos, né? Normalmente tem a caminhada, tem a Vira Pizza, enfim, tem vários outros eventos, tem o chá, né? Tem mais de um bazar no ano, enfim. E esse ano a gente não conseguiu fazer. Então, assim, agora no final do ano a gente está aí vendendo as agendas, né? Então, se você tem que presentear alguém, presente de amigo secreto, vale super a pena, a agenda é super bonita, com a capa dos animaizinhos que foram doados pela ONG, então a capa, a contracapa, e todos os meses tem uma foto de um animal que foi doado pela ONG, né? E isso é muito legal, tem a história ali dos bichinhos, isso é muito bacana. Então, se você quiser presentear alguém, pode presentear com uma das nossas agendas. Outra coisa também, estamos vendendo os panetones e o chocotone, né? O panetone de chocolate. E as máscaras, né? Como a gente tem que usar as máscaras, a gente vai continuar aí a venda das máscaras em tecido para quem precisar, né? Para quem quiser aí e quiser também contribuir com a ONG. As máscaras elas estão à venda lá na Grossetti, na Dom Barreto, aqui em Sumaré. E se você quiser, é só ir lá escolher a sua. Tem vários modelos,
né? Na semana passada eu mostrei, hoje eu esqueci de pegar, mas ela tem vários modelos, tem um modelinho daquela tradicional, igual dos médicos, né? Que é aquela tecidinho retangular. Tem uma outra que a gente chama de bico de pato, que ela tem aquela voltinha aqui em frente ao nariz, e tem a outra que é a 3D, que ela tem uma entradinha, uma parte reta e outra entradinha no queixo. Que quem usa óculos tem gostado muito dela também, porque ela evita o embaçamento do óculos. Então, se você precisar de uma máscara, é só procurar também a gente, pode chamar a gente nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, tá bom? Tô vendo aqui que a Cláudia acabou de entrar, vou convidá-la aqui para participar conosco. Deixa eu enviar o convite aqui. Enquanto ela vai conectando, eu vou falando um pouquinho para vocês que ainda não seguem a nossa página lá no Facebook. A gente também tem um canal lá no Facebook, Vira-Latinha Sumaré. É só entrar lá, né, que você vai acessar também muitas informações, muitas coisas, muitos animaizinhos, né, para adoção. Tem as fotos lá. Como a gente não está tendo feirinhas presenciais, nós estamos fazendo esse processo de adoção de forma virtual. Então, as pessoas interessadas, elas podem entrar em contato, né, vão preencher um questionário, conversar com o pessoal, e aí a gente vai disponibilizar o animalzinho. Então, você pode entrar lá, pode olhar as fotos, enfim, entrar em contato com o telefone que está lá, né? Cláudia, eu já mandei para você, tá aqui, aguardando você aceitar o convite, tá bom? Qualquer coisa, clica aí para você participar junto comigo também, que eu aceito aqui, se for mais fácil. Tá? Vamos só aguardar a gente conseguir se conectar aqui. Ó, apareceu para mim que ela não pode participar, mas veja se você consegue enviar para mim o convite que eu já aceito aqui também, tá bom? Enquanto a gente aguarda a Cláudia fazer a conexão, eu vou falar para vocês que a Vira-Latinhas tem aqui, acho que agora vai, vamos lá. A Vira-Latinhas tem a castração a preço reduzido, então se você precisar de mais informações, também pode entrar em contato com a gente. Ou pode acessar as nossas redes sociais. Aí, conseguimos! Boa noite, Cláudia, tudo bom? Boa noite, tudinho, e você? Bem também. Fala assim, a gente fica, né, nessas tecnologias, aperta botãozinho dali, daqui, mas dá certo. Verdade. Então, Cláudia, Muito feliz por estarmos conversando sobre a Vira-Latinhas. é muito bom, né? Um assunto que se deixar a gente conversa por horas, né? Com Sem certeza. E dúvida, sem por dúvida. falar nisso, eu vou pedir para você se apresentar, né? Primeiramente, se apresentar aqui para quem está nos assistindo. Depois também a gente vai deixar a live gravada, né? Para a gente enviar para os amigos aí. E também já deixar o convite para o pessoal que toda semana a gente vai estar fazendo aí um bate-papo com algum convidado. Então, a palavra é sua, se apresente para nós, por favor. Bom, eu sou a Cláudia, eu sou professora há muitos anos, há mais... Bom, ninguém precisa saber, há alguns anos. Sou gestora educacional, amo dar aula, sempre gostei muito de ser professora. Eu acho que ensinar faz muito bem, porque a gente aprende nessa troca, é muito enriquecedor. E eu particularmente penso que ser voluntária da Vira-Latinhas é mais ou menos assim. Quando eu estava em sala de aula, quando eu estou na gestão educacional, essa troca com as crianças principalmente, com jovens também, mas principalmente com as crianças, é muito enriquecedora. A gente fica muito antenada com o que está acontecendo no mundo, é uma troca de energia muito grande, a gente se sente viva, se sente feliz, se sente energizada. E com os cães e os gatos, eu também me sinto assim. Esse contato com os animais sempre foi muito importante para mim. Desde muito pequena, os meus pais me ensinaram a amar o planeta como a nossa casa, o nosso lar, que a gente deveria ter muito cuidado com a água, com o meio ambiente, com a fauna e a flora de forma geral. Então, eu reciclo lixo, eu gosto de apagar a luz quando não tem ninguém no ambiente, e sempre levei esse tipo de conceito para os meus alunos. Então, para mim, se todos somos um, se o universo todo
é formado por uma única energia e todos nós estamos ligados ao Criador, estar dentro de uma sala de aula, estar dentro de uma escola como gestora, ou estar cuidando dos animaizinhos que eu tanto amo, faz parte desse processo de evolução como pessoa. Então, eu sempre entendi que todos nós deveríamos estar unidos nessa energia de paz, de cumplicidade, de solidariedade, de afeto. E o afeto, para mim, é aquilo que me move na sala de aula, é aquilo que me move na escola. E também me leva para vira-latinhas, porque eu sempre falei muito para os meus alunos sobre cuidados com os animais, sobre cuidados com o meio ambiente, e eu estava só tendo ações paliativas, digamos assim. Eu sempre achava que um dia eu ia me aposentar e ia ser voluntária em alguma coisa. E, de repente, eu me vi conhecendo algumas coisas sobre que vocês postavam no Facebook, vi lá uma postagem sobre a pizza, né, há alguns anos atrás, entrei em contato com o número da postagem, era a Tuca, aí a Tuca, venha que ainda tem pizza, sempre, né, ela é mais italiana do que japonesa, e me acolheu muito, com muito calor humano, estive lá, peguei a pizza, comecei a conversar com ela, e de repente a gente firmou uma amizade, e eu já estava em um evento, no segundo, no terceiro, e eu estava praticando aquilo que tanto eu falava para os meus alunos fazerem. Que era realmente... sem nem perceber, né? Sim, eu não precisava esperar eu me aposentar para eu ter uma ação positiva, cotidiana, com tantas criaturas, com tantos seres que precisam do nosso apoio, né, do nosso auxílio. Então, de uma forma assim, totalmente sem querer, e foi de uma forma muito gostosa que eu acabei ingressando no corpo de voluntários da ONG, né? E me sinto muito bem, eu adoro os eventos, as festividades da ONG, fico muito triste com tudo isso que aconteceu, porque nós não pudemos, né, nesse ano ter os nossos eventos, nós não pudemos fazer as festividades, então eu vi que quando eu entrei, você já estava falando da máscara, né? Eu até trouxe a minha máscara da ONG, que eu amo. Essa é a 3D, ó, eu comentei, e essa 3D é fantástica, porque a gente não fica passando mal com a lente toda embaçada, e eu fico um pouco sufocada. Você vê que eu falo bastante, né? Você falou uma pergunta, eu já fiz um discurso. Tá certo? Então, eu como falante, uma boa professora, eu falo demais e talvez eu respire um pouco errado na máscara, então eu vejo que eu acabo ficando um pouco ofegante. E essa 3D da Vira-Latinhas é fantástica, porque ela simplesmente não encosta no nariz, na boca, você tem bastante liberdade, né, de fala, de conversação. Então, assim, é a minha máscara do coração. E fora que tem vários modelos, né? Vários modelinhos, quem quiser pode combinar com a roupa, pode combinar da melhor forma que pensar aí, né? Com certeza, com certeza. Todos valem a pena. Não, com certeza. E aí eu queria saber para você, né? Você falou, né, sobre o seu trabalho como professora, que você acabou entrando de forma bem espontânea nesse mundo aí da Vira-Latinhas, e isso é muito legal, que as coisas vão acontecendo na nossa vida e vão se encaixando, né? Mas assim, para você, Cláudia, o que é ser voluntária da Vira-Latinhas? O que você sente, né? Qual é o seu sentimento sendo voluntária dessa ONG?
Então, eu nunca tinha pensado sobre isso, para ser bem Aham. sincera. Quando você fez o convite para eu vir, eu falei, meu Deus, por que eu? Porque eu O que que eu vou nunca. falar? O que que eu vou falar? Porque eu sou melhor, eu atuo melhor entrevistando, fazendo pergunta, do que sendo entrevistada, perguntada. Aham. Mas eu fiquei pensando muito, conversei com a Tuca, com uma outra amiga, porque eu não sabia muito do que dizer, porque para mim amar os animais já tá um pouco implícito, que você tem que fazer alguma coisa. E como eu sempre tive o discurso de que eu tenho que ser uma pessoa ativa no meio em que eu vivo, no meio em que eu estou inserida, e eu tenho que fazer a diferença que eu quero ver no mundo, que é até uma citação do Gandhi que eu amo, eu sempre entendi que a gente deveria, nas nossas microações, fazer essa diferença. E aí eu falei, nossa, eu estou fazendo muito microações, eu gostaria de fazer uma coisa maior. Então, eu não quero só comprar o número da rifa da ONG, eu não quero só comprar a pizza da ONG, eu quero estar lá ajudando, porque aí o trabalho fica um pouco mais leve, né? Menos pesaroso quando são poucos funcionários. Então, funcionários, olha só, voluntários. Voluntário. Aham. Então, quando nós estamos lá na linha de frente, a gente vê a dificuldade que é uma ONG, porque eu, por exemplo, sou professora e mesmo assim eu era leiga, totalmente leiga numa questão de uma instituição não governamental que presta cuidados a animais abandonados. Então, na minha ignorância, eu achava que havia algum tipo de verba que o poder público fornecia para essas ONGs, porque tantas Sim. ONGs recebem, né, verba. Então, na minha ignorância, eu achava que era assim também. Estando na linha de frente, eu pude observar que é um Que não é trabalho bem assim, né? extremamente solitário, extremamente árduo, muito pesado, que para algumas pessoas da ONG realmente é um peso muito grande, e quando elas conseguem dividir esse peso, fica leve para todo mundo. Uhum. Então, são muitas as situações em que a Tuca, principalmente, é chamada, né, a agir, e ela vai em algumas ações assim que às vezes ela me fala que eu jamais conseguiria estar naquela situação, que ela tem um poder, ela tem uma fé, ela tem uma energia, e isso eu vejo que está implícito em todos os voluntários da ONG. E isso me é muito caro, ver que as pessoas estão envolvidas por um bem maior, para deixar o planeta melhor, a nossa comunidade melhor, animais abandonados mais felizes. Sim. Então, eu acho que estar voluntária doar aquilo que eu tenho de mais caro, que é o meu tempo, a minha Com atenção, o certeza. meu amor, porque o nosso tempo, a nossa atenção são coisas que nunca mais vão retornar, né? O meu tempo do aqui e agora não vai voltar amanhã, é o hoje. Então, estarmos no aqui e agora sempre, eu acho que é muito importante e faz com que o voluntário, por exemplo, alguém que está em depressão, o voluntário que está em depressão e faz uma ação junto aos cães e aos gatos, ele começa a observar, no meu entendimento, que pode até ser errado, mas no meu entendimento, ele começa a observar que há um outro foco e não o foco dele apenas. E quando você tira o foco do problema e passa o foco para a solução, o problema vai deixando de existir. E a situação vai O, melhorando, né? a situação vai melhorando, o ontem a gente deixa de se apegar, o amanhã a gente deixa de ficar ansiosa, então a gente começa a estar aterrado no aqui, no agora, e a depressão, a ansiedade, a falta de tempo, para mim era muito a questão da falta de tempo, né? Eu tenho um trabalho normal, digamos assim, Sim. e eu também tenho um outro trabalho em que eu estou envolvida com a educação de óleos essenciais.
E aí eu me pego tendo tempo para fazer as coisas da ONG, vendendo panetone, viu, gente? Panetone, vários Tava panetones agora, comendo tudo. maravilhosos. E tá São muito bom, né? maravilhosos, ajuda a ONG, as nossas agendas, eu amo vender as nossas agendas, elas andam comigo o tempo todo. Então, eu vejo que a partir do momento que eu começo a falar da ONG, o foco sai de mim. O meu problema deixa de existir. Aquilo que eu estava preocupada, a roupa para estender, o telefonema para dar, a casa para limpar, deixa de existir e vai se resolver com o tempo que tem que ser resolvido. E eu aprendi muito ao longo desses anos que quando a gente foca na escassez, a escassez retorna para a gente. Quando a gente foca na abundância, a abundância retorna para a gente. Então, doar o meu tempo para a ONG tem sido maravilhoso, porque eu tenho visto o relógio se multiplicando num tempo que parece que eu não tinha antes. E eu A gente vejo... acaba se reorganizando, né? Se reestruturando. Por quê? Porque é um compromisso. Para mim, ser voluntário é um compromisso. Uhum. Então, falar do panetone, falar da máscara, falar da agenda, ir passear com os cães, ir no evento, é um compromisso. Eu não posso simplesmente faltar ao meu compromisso de trabalho sem uma causa plausível. Então, eu também não posso faltar ao meu compromisso com a ONG sem uma causa plausível. Eu tenho que me dedicar porque eu me propus a fazer isso. E eu vejo que quando eu preciso, ainda não aconteceu, mas se eu preciso faltar ao passeio com os cães do lar temporário, por exemplo, eu me sinto muito mal, porque eu sei que eu estou em falta com aqueles que estão esperando muito de mim. E eu vejo que, ao contrário daquilo que eu pensava que eu estava me doando, na verdade, eu estou recebendo. Com certeza, é uma troca. Eu falo, eu sempre participei, eu entrei na ONG e comecei a participar das feirinhas, né? Enquanto a gente tinha as feirinhas, eu sempre participei das feirinhas. Na verdade, eu comecei indo nas caminhadas, como eu sempre fotografei, eu ia, tirava foto, eu sempre ficava mais assim. Aí eu comecei a participar das feirinhas, e é de fato isso, a gente acaba se envolvendo, que eu me lembro um dia, isso eu nunca vou esquecer, a Tuca estava comigo nessa feirinha, lá na Grosset, e aí ela precisou sair um pouco mais cedo e falou, Fer, depois você leva para mim os filhotinhos que não forem doados, que ela estava com uns bebezinhos lá de lar temporário na casa dela. Falei, levo. E dos bebezinhos sobrou um cachorrinho. Eu cheguei na casa dela, eu nem sei se ela lembra disso, mas eu cheguei na casa dela chorando com aquele cachorrinho. Aí eu falei, gente, mas por que eu tô chorando, né? Sabe assim, quando você cai a ficha, você fala assim, poxa vida, tanto bichinho lá abandonado, tanta gente maltratando, e a gente aqui, né, dedicando o nosso tempo, e é bom, porque a gente sabe que a gente tá zelando por aquela vidinha ali, né, que a gente tá fazendo alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela ainda falou, o que foi? Eu falei, nada, Tuca, eu só tô triste que a gente não conseguiu doar todo mundo, sabe? Era essa a minha tristeza, de não poder ajudar mais, né, porque enquanto a gente tá envolvida, a gente fica... o envolvimento é muito grande, né? A gente fica mais emotivo ali com a situação. Como você falou, falar das agendas, falar do panetone acaba se tornando algo tão comum no nosso dia a dia que nem parece que você parou para falar da ONG. Já faz parte do cotidiano, né? Então isso é muito bom, isso é muito legal no trabalho voluntário. E eu vejo que você também, né? Assim como eu, a gente foi só entrando e ficando, né? Isso! Para sempre, se Deus quiser. Entrando e ficando. E aí a gente vai, né? Que nem agora a gente quis criar esse momento, né, para falar dos animais, para falar, né, do trabalho voluntário. E assim, estamos aqui como voluntárias, né? Às vezes as pessoas estão assistindo, acham que, ah, não, é como você falou, a ONG recebe dinheiro. Né? Até a semana passada a Tuca frisou que não existe nenhum projeto do governo, seja ele municipal ou estadual,
para encaminhar dinheiro para nós, né? Para a ONG. Quando eu falo, né? Só para ficar claro, para nós é para a ONG, né? E assim, são esses trabalhos, são as ações dos voluntários que fazem com que o negócio funcione, que fazem com que a gente consiga ter castração a preço reduzido, que nem eu comentei no início, né? Que faça com que a gente consiga ajudar um animalzinho de rua ou uma família carente, enfim, uma medicação, e isso é muito grandioso, né? É muito bacana para nós, né? Falei, então, fala assim, primeiro, ó, parabenizar você por ter entrado dessa forma sutil, né? Como ali uma pessoa, uma já voluntária, mas adquirindo os produtos e gostou tanto que começou já a reproduzir ali e passar para os próximos, né? Começar já a divulgar. Isso é muito bom, muito bacana. Parabéns por essa sua ação, por essa sua atitude também. Eu acho que quando a gente começa a ser grata, a gratidão também retorna. E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E isso faz muita diferença. Quando você começa a entender que a gratidão e a doação são necessárias para a gente realmente ter um mundo diferenciado, a gente vê que não tem outra alternativa a não ser essa. E isso faz muito bem, dá uma sensação de plenitude, de amor, é muito grande. Eu e a Carla, não sei se você conhece já a Carla é uma voluntária nova que a gente tem. Acho que ela começou em maio, junho, alguma coisa assim, quando nós começamos a lavar uns engradados que a Tuca ganhou para venda. E aí ela foi ficando, e tá separando tampinhas, ajudou no bazar e topou passear com a gente, com os cães do lar temporário. E ela sempre passa em casa, ela mora em Montemor, ela passa em casa para nós irmos até o lar temporário, caminhar junto com as outras pessoas e os cães. E eu estava comentando como que no dia do passeio, eu fico pensando, nossa, será que eu vou dar tempo de tudo que eu tenho que fazer antes e depois do passeio? Porque são tantas as atividades, que eu fico pensando se eu vou dar conta. E às vezes eu fico com uma vontadezinha de falar, hoje eu não posso, mas como eu estou comprometida, eu vou. Ela, nossa, eu sinto a mesma coisa. E as duas comentando como nós nos sentimos realizadas quando a gente volta do passeio. Quando a gente ela tá me deixando em casa, a gente tá super feliz, porque nós nos doamos um pouquinho para aqueles animais, mas eles se doaram tanto pra gente, que a nossa energia volta tão revigorada, que é uma troca de amor tão grande, que tudo valeu a pena. E aí dá para você enfrentar toda a sua outra jornada de trabalho que você tem a seguir com muita satisfação, porque você pôde colaborar um pouquinho. Né? Sim, muita energia, você pôde colaborar um pouquinho com aquele ser que precisa tanto. E aí eu fico pensando, por exemplo, nessa época de confinamento que nós vivemos, esse confinamento forçado, e eu tenho refletido muito sobre isso, né? Quantos são os cães que ficam presos o dia todo num canil para serem soltos à noite, para guardarem uma empresa, um local, ali um comércio? Quantos são os cães que ficam em gaiolinhas pequenas a vida toda? Quantos são os cães que estão na rua precisando de comida, os gatos, pássaros engaiolados? Então, se nós, em tão pouco tempo da nossa vida, temos muitas vezes alguns motivos para nos sentirmos desesperançados, imagine eles, né? Sim. Então, o fato de estarmos levando esses animais para o passeio faz com que todos os olfatos, né, o cheiro que eles vão estar sentindo na rua, aguçando o olfato, está na raça deles, está na espécie deles, na constituição deles, né? Eles precisam disso. Os animais pensam muito com o olfato para entender o nosso mundo. O estímulo visual, o estímulo físico, essa coisa de caminhar, eu fiquei parada por um tempo de medo de caminhar com os meus cães, e eu vejo quanto me fez falta essa caminhada, para os meus cães também.
Então, para eles também é muito negativo. Essa questão de estarmos passeando com os bebês dos lares temporários, para mim é assim, imprescindível. A gente vê a cada encontro como eles melhoraram no passeio, como eles estão mais calmos, como eles estão aceitando melhor a guia e a coleira, como eles estão entendendo o passeio, estão comendo matinho, estão vibrando ali na pracinha e encontrando outros amigos e fazendo amizadezinha Uhum. ali, né, numa social. Então, tudo isso é muito gratificante de pensar que eles têm alguns momentos ali que eles podem deixar de ser cães de maus tratos, cães de lar temporário, cães de abandono. Isso é incrível. Sim, ó, só para quem está entrando agora, só vou, né, eu estou conversando com a Cláudia. A Cláudia é voluntária da ONG Vira-Latinhas e ela está contando um pouquinho do trabalho voluntário que ela realiza aqui com a Vira-Latinhas. E aí a Cláudia, ela faz semanalmente os passeios com os animais que estão, né, em um lar temporário. Então, só para quem está entrando agora entender, né, a nossa conversa, e a Cláudia está falando para a gente, explicando, né, como ela se sente em relação à sensação desses animais e o modo como ela já percebeu a diferença, né, de comportamento, inclusive, desses bichinhos após os passeios. E parece que eles ficam esperando, né? Eles sabem, né? Você chega, você já sabe, pegou a coleirinha, já sabe que vai dar voltinha, né? Então eles Isso. aprendem, eles são muito inteligentes. Eu falo, né? Às vezes eu tenho um cãozinho de lar temporário aqui na minha casa, já tem 1 ano e meio que ele tá aqui comigo. E ele foi devolvido 3 vezes, né? E assim, as pessoas não tiveram essa paciência de adaptação. Tudo é adaptação. Para gente Sim. que entende, né? Vamos dizer, que entende tudo, que consegue expressar, falar, imagina para um animal que não fala, ele vai ter as ações, né? Então, o fato de estar passeando com eles, de estar fazendo essas ações, eles vão se acalmando, né? É uma coisa até que eu acho que até você pode falar, como você está indo toda semana, para quem adota um animalzinho novo. Isso é super importante também, para até para estreitar os laços, né? Entre o cãozinho adotado e o Sim. adotante. Sim, com certeza. Eu sempre faço questão de ficar com o Cacá, porque o Cacá é o ceguinho, né? Ele teve os dois olhos enucleados, quer dizer, o globo ocular foi retirado totalmente. Um Uhum. deles foi por questão de maus tratos. Então, estar com uma pessoa só para o Cacá é muito importante, porque ele vai aprendendo o jeito daquela pessoa de caminhar. Com E como eu já certeza. tive uma cachorra, uma labrador, que teve diabetes, e por isso ela teve os dois olhos enucleados, isso assim, tomando insulina 2 vezes por dia, medindo todos os dias. Então, eu gosto muito desse tipo de desafio, porque também me lembra a Sofia. E o Kaká é assim inteligentíssimo, e ele sabe que sou eu, e ele sabe como ele vai andar, e eu estou tentando ensinar para ele a palavra degrau, porque eu consegui ensinar a Sofia, ela já tinha mais de 10 anos quando ela teve os Olha olhos só. enucleados, e ela aprendeu o degrau. Então, quando a gente estava passeando, eu sempre falava para ela, e ela sabia que ela tinha que aumentar a altura da Passando ali, né? patinha Uhum. para sentar passada. Então, essa questão de termos essa paciência, de termos essa entrega com qualquer animal que a gente receba nas nossas mãos, é fundamental. Então, quando um adotante chega, eu vejo todo o cuidado que todos os voluntários têm, e no início eu falava, nossa, quantas perguntas, eu ficaria até chateada de fazer esse monte de pergunta, mas essas perguntas são extremamente necessárias, porque com todos esses cuidados as pessoas ainda devolvem animais, imagine sem. Então, é muito Exatamente. importante, por exemplo, o cão, ele é extremamente mordedor. Se a gente não oferece um brinquedo para ele, ele vai encontrar alguma coisa para morder. Com Então, cabe certeza. a nós, os seres pensantes, fornecermos um brinquedo para ele se distrair, porque nós ficamos fora de nossas casas muitas horas.
E aí nós temos pouco tempo para passear com eles todos os dias. E é nesse momento do passeio que a gente vai estreitar laço, que ele vai ter um momento em que ele vai fazer realmente uma espairecida, ele vai relaxar a mente, ele vai colocar todas as características da sua espécie ali naquele passeio, ele vai farejar todos os odores que ele estiver sentindo naquela caminhada, ele vai aguçar a visão, aguçar todos os sentidos. Com certeza. Então é muito importante a gente ter essa paciência, por exemplo, que eles muitas vezes não conseguem se acostumar com a coleirinha. A gente tem que tentar aquela outra abraçadeira, digamos, aquele peitoralzinho para tentarmos passear. Então, essa paciência de a cada dia tentarmos um pouquinho mais, que a gente tem com as crianças, que a gente tem com uma planta que a gente acabou de plantar. A gente não planta uma semente e colhe o fruto no mesmo dia. Com certeza. Então, isso é extremamente importante. Todas as ações devem ser pensadas, todas as ações devem ser calculadas, planejadas. Eu vou trazer esse cão para minha casa, eu tenho que colocar um outro portão ou uma outra grade para ele não fugir. Eu tenho que colocar uma plaquinha com o meu nome, com o meu telefone, para o caso de fuga ele ser encontrado. Todos os animais da ONG são chipados, isso é muito importante. Então, facilita muito a encontrar esses animais. Mas muitas pessoas não sabem o que é um chip, como localizar. Então, saber que qualquer lugar que tem uma leitora de código de barra é importante, porque ele fica aqui nessa localidade, a cernelha, né, a nuca, digamos, do cão. É muito importante a gente levar um cãozinho encontrado em algum lugar que possa passar o leitor óptico para vermos se ele tem algum dono, localizarmos, exatamente. Aí, desculpa, só para completar. Essa questão do chip também é importante deixar claro que não é um localizador, porque muitas pessoas acham que daí podem deixar o cachorrinho dar voltinha porque você vai localizar ali por um aplicativo, mas não é isso, né? Então, importante a gente explicar também, porque já vieram questionar, né? Ah, o cachorro fugiu, como é que acha lá ele pelo chip? Eu falei, não é assim que funciona, né? A gente tem, como você está explicando, que passar a leitorinha para poder encontrar, né? Isso. Eu até comprei uma plaquinha que tinha esse serviço, mas o dono da empresa não conseguiu sustentar o satélite porque poucas pessoas aderiram. Então é um serviço extremamente caro, que você tem que pagar uma mensalidade e poucas pessoas aderiram. Sim. E eu sou super cuidadosa com os meus cães, mas eu tenho um certo receio de que eles fujam e eu não consiga encontrar. Então, eu comprei essa plaquinha, mas infelizmente não deu certo, porque o coitado do moço foi à falência. Mas porque realmente... Se fosse algo assim, que todo mundo pudesse ter, facilitaria muito, ainda mais para os fujões, sim, né? Mas, enfim, a gente, por hora, vai colocando, como você falou, a plaquinha com o nome, né? E o telefone, no caso de fuga. E tomando muito cuidado, né? Ontem a Tuca veio me trazer os panetones, eu tenho um fujãozinho aqui. Ele nunca fugiu, mas eu percebo que ele vive querendo. Então, Tuca, feche o portão, por favor, porque eu sempre penso em planejar a minha ação para que ele não tenha a oportunidade de fugir. Porque eu sou a humana, eu tenho que prever. Então, eu acho isso muito importante nós falarmos, porque muitas vezes as pessoas não pensam na possibilidade do cachorro fugir e quais são os perigos que esse cachorro vai encontrar na rua. Né? Os perigos que ele vai expor outros cães ou que vai ser exposto. E são perigos que muitas vezes a gente pode evitar, colocando uma grade no nosso portão, aumentando a nossa grade, tomando cuidado com o portão, com quem entra, quem sai. Gato, a mesma coisa. Então, sempre as janelas teladas, os terraços telados, varandas teladas.
Então, Para todos evitar, esses né? cuidados são necessários para evitar, porque quando nós temos crianças envolvidas principalmente, é muito sofrimento. Eu tive uma amiga há pouco tempo que, infelizmente, o cachorrinho dela fugiu e ele era cardíaco. E ela não conseguiu encontrar numa cidadezinha pequenininha. Ela sofreu muito, muito, muito ao saber que ela não ia conseguir resgatar o animalzinho dela. Então, esse sofrimento todo precisa ser evitado, né? Com É muito certeza. importante. Vamos mandar um oi aqui para as meninas que estão entrando. Ó, a Tuca está assistindo a gente, Toshiaki, a Rosana, a Carol, Letícia, a Selma, o Tiago, Que Luana. Olha quanta gente delícia! legal. Nair, Cícero, Elisângela. Gente, obrigado pela participação de vocês. Cliquem aí no coraçãozinho, que isso é bom, né? Cliquem Isso ali é no ótimo. coraçãozinho que o Instagram entende para liberar para mais gente ver aí a nossa live também. Então, podem Com clicar no certeza. coraçãozinho aí que tem embaixo, que isso é muito bom para ajudar a gente também, né? Você está falando de fuga de animaizinhos. Eu tive uma cachorra que fugiu um dia de chuva. Ela conseguiu passar pelo portão e fugiu, ficou 31 dias na rua. E ela era uma cachorra grande e era uma boxer. E eles têm cara de bravo, né? Mas ela era muito dócil. Mas ela tem aquela cara, aqueles bochechão lá com cara de bravo. Então, eu encontrei ela 31 dias depois, bem longe da minha casa, bem longe mesmo, muitos bairros distantes. E a pessoa que até me ligou para falar se eu havia encontrado a cachorra e tudo mais, me disse que ela estava lá alguns dias naquele bairro e que as pessoas estavam batendo nela. Porque era um cão grande. Ah, é muito grande, isso aí é uma fera. Nossa, e até uma senhora, na hora que eu fui resgatá-la, né, na hora que eu fui buscar, ela passou e falou assim: Nossa, esse cachorro bravo de vocês? Falei, bravo aonde? A cachorra toda encolhida, magra que tava, tadinha. Eu imagino o que ela passou esse um mês na rua, né? Então é muito triste para o animal que tá na rua e muito triste pra gente que fica Para em a casa. família. Nossa, eu também. As minhas crianças eram pequenas na época e era aquele negócio: a Agatha não vai voltar? Eu não conseguia nem fechar a minha janela, porque todos os dias, a hora que eu fechava a janela, eu falava boa noite para ela. Eu nem abria mais a janela para não ter que ir lá fechar, sabe? Então, assim, é muito triste e de fato que nem ela não tinha plaquinha. Quem sabe se tivesse na ocasião, alguém poderia ter entrado em contato. Né? Então é muito Sim. importante, além dos cuidados, apesar de eu sempre tomar cuidado com o portão, ela tinha muito medo de chuva. E foi um dia que caiu um temporal muito grande e ela conseguiu fugir de medo. Né? Então, assim, animais, né, que já tem esse histórico, que nem agora, a gente vai entrar em períodos aí de festa, fim de ano, sempre tem fogos, né? O pessoal cisma em estourar fogos e barulho e tudo mais. Então, quem já tem histórico de animaizinhos com esses medos, já fiquem com eles, né? Por 3 anos Sim, eu passei a virada dentro do quarto com a minha cadela, né? A Jess sim. morre de medo, a gente tem ela desde bebezinha, uma vira-latinha também, mas ela tem muito medo, então na virada do ano eu passava com ela no quarto, para não correr riscos, né? Então, assim, a Claro. gente tem que explicar isso para as pessoas também, que é importante a gente acolher o animalzinho, né? Em todas essas E, situações. e explicar o quanto o animalzinho é da nossa família e nos é Sim, importante. Porque com muitas certeza. vezes eu também deixei de ir na virada de ano em alguns lugares e me falaram que era pavoroso eu Bobeira, ficar em né? casa por causa de uma cachorra. Ah, é Ela é a bobeira. minha cachorra, é uma Exatamente. filha para mim, ela é da minha família. E ela se sentia muito mal com os fogos, a ponto de convulsionar até. Eu a Olha aí. resgatei também de uma ONG e ela passava muito mal. E eu a amarrava, tem uma amarração que as pessoas mais experientes falam que dá uma certa segurança. Eu a amarrava para ela se sentir segura, não funcionava. Eu dava um calmantezinho fitoterápico para ela, eu dava uma homeopatia para ela. Então, assim, tudo para fazer com que ela se sentisse menos aflita, para não convulsionar, porque depois ela tinha vários episódios de convulsão. Sim, e é Então, muito triste. imagina, muito triste para os pássaros, muito triste para autistas, para idosos, para pessoas com deficiências, né, com necessidades especiais. Especiais. Eu Sim. falei errado aí.
Mas é muito difícil esse movimento dos fogos, porque eles podem ser evitados. Não tem. Isso é uma lenda chinesa antiga que era para espantar os maus espíritos há muitos milhares de anos. Hoje em dia as pessoas só fazem isso para brincar realmente. Não tem, não se carrega nenhum desses sentimentos, né? Desses pensamentos, dessa cultura. Então, é uma coisa realmente muito sem sentido. É, não E faz, né? Enfim, não tem não, para mim, necessidade, não né? tem necessidade, é algo que pode se Exatamente. realmente ser deixado de lado. Mas é muito importante que as pessoas conheçam os animais que têm, que ofereçam conforto para ele no momento de chuva, no momento de rojões. Eu sempre pensava na minha Pepita quando eu estava na escola trabalhando e estava tendo um temporal. Eu sabia que ela estaria sofrendo, então eu sempre tentei deixar a casa bem protegida lá na frente, Uhum, para que se ela fugisse de um dos portões, os outros pudessem contê-la. Eu com acho que certeza. esse planejamento é bastante necessário. É, ó, entrou aqui também agora a Anne, a Léo. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Ó, quem mais? Silvana. Gente, a gente está conversando aqui com a Cláudia é voluntária da ONG, né? E estamos falando um pouco do nosso trabalho dentro da ONG e da importância da gente conhecer os nossos animaizinhos para poder até deixá-lo mais seguro dentro das nossas casas, né? Agora, fim de ano chegando, tem a questão dos fogos. A Cláudia falou da importância de colocar coleirinha com identificação ali de nome e telefone, caso o bichinho fuja, né? Então, agradecer o pessoal aí que está nos assistindo, né? E aí, Cláudia, eu queria ver com você, tem mais alguma consideração a fazer? Mais alguma coisa que você gostaria de colocar para gente? Ah, eu gostaria muito de todos os animais encontrando um lar amoroso e responsável. Isso Com certeza. seria o meu maior desejo. E eu quero muito que isso se concretize na nossa cidade, em todo o país, porque a gente percebe o quanto o país se preocupa com o planeta, com o meio ambiente, quando a gente vê o número de animais abandonados nas ruas, né? Então, uma cidade com menos animais abandonados, para mim, é uma cidade que se preocupa não só com o meio ambiente, mas também com o seu morador. É uma Sim, cidade que está pensando no bem daquela comunidade. Então, muitas vezes a gente espera demais do poder público e fazemos pouco. E se cada um de nós fizermos um pouquinho, doarmos um pouquinho do nosso tempo, nós podemos mudar essa realidade. Então, eu com penso certeza. que, principalmente, estarmos fazendo o bem para todos os que estão à nossa volta, inclusive para os cães, para os gatos, porque isso só nos eleva como seres humanos, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu queria ler, na verdade, deixar um pensamento que uma amiga me mandou, que eu achei incrível. É um pensamento do Lao Tse, pode ser? Claro. A delicadeza nas palavras gera confiança. A delicadeza no pensamento gera profundidade. E a delicadeza em doar-se gera amor. Então, eu entendo que doar-se como pessoa gera amor, tanto no seu indivíduo intelectual, emocional, espiritual, no seu dentro de si mesmo, mas Uhum. também para o outro, para a humanidade, e o planeta fica cada vez melhor, né? E agradece, né? Sem Falei, dúvida. falei, com certeza. Eu falei assim, eu vou te agradecendo para a gente encerrar, para não ficar tão longo, mas foi muito bom falar com você. A hora passou que eu Eu nem vi. também amei. A hora passou que eu nem vi, ó, já são 8h10 aqui. Então, muito obrigada, viu? Vou deixando aqui mais um abraço para Maria, que entrou agora também. A Rosa Ângela, que falou agora, enquanto você disse, né, que seria um sonho. Ela respondeu quando você disse que não ter os animais na rua seria muito bom. Ela falou, seria de fato um sonho. E é bem isso mesmo, né? Assim, é uma coisa que a gente busca
né? A Vira-Latinhas, ela tenta apoiar, né, e ajudar as pessoas que precisam castrar o seu animalzinho, então tem a preços reduzidos, né? A gente tem as nossas campanhas para sempre estar tentando ajudar esses animais que precisam. Então, eu gostaria de agradecer a você o seu tempo, né? Mais uma Eu que vez como agradeço. voluntária, né? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a todos que participaram, né? E a gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente volta com mais outro convidado, né? A gente vai lançar daqui a pouquinho aí, né? Acompanhem nas redes sociais para vocês verem quem vai ser, qual vai ser o tema da nossa próxima conversa. E vou pedir para o pessoal também, se tiver sugestões, né? Pode deixar para a gente que a gente vai organizando os nossos bate-papos. Muito obrigada, Legal. viu, Cláudia? Gratidão. Obrigada. Até mais, então. Tchau, Tchau, gente. tchau.